Deixa eu te dizer uma coisa que vai deixar a maioria das pessoas desconfortável. Você não precisa de muito dinheiro para viver bem, mas quase ninguém acredita nisso hoje. Foram treinados como os cães de Pavlov a achar que conforto vem da renda, não da inteligência. Esse é o primeiro e mais perigoso delírio da vida moderna. Você simplesmente não consegue ganhar o suficiente para compensar a própria estupidez. Não importa quanto você ganhe. Se não consegue se controlar, vai continuar quebrado. A única diferença é que agora você vai ter móveis mais bonitos enquanto perde o sono. Eu observo esse padrão há 7 décadas. Gente inteligente, cargos prestigiados, salários de 6 dígitos, ainda vivendo de contra-cheque em contra-cheque. Não porque têm azar, mas porque se recusam a viver de forma racional. Não conseguem dizer não ao barulho do consumo. E a sociedade moderna fez um trabalho brilhante em tornar esse barulho ensurdecedor. Os publicitários transformaram frugalidade em vergonha, autocontrole em privação e prudência em pobreza. Pois deixe eu te dizer algo que eles não vão dizer. Viver abaixo das suas possibilidades não é privação. É libertação. Quando suas despesas são baixas, você controla o seu tempo. Quando suas obrigações são pequenas, você pode se afastar da estupidez. Isso é liberdade de verdade. Mas a maioria das pessoas não quer liberdade. Quer aprovação. Preferem parecer ricas a ser ricas. E trocam décadas de paz só para impressionar pessoas que nem se importam com elas. Eu vi isso a vida inteira. O mesmo padrão se repete. Pessoas correndo atrás do próximo aumento, da próxima promoção, do próximo luxo, achando que mais dinheiro vai consertar o que o mau pensamento causou. Nunca conserta. Você não corrige maus hábitos com renda maior. Você só amplia os seus erros. Se você não consegue administrar 3.000 com sabedoria, não vai magicamente administrar 30.000. Se você não consegue poupar ganhando 200.000 por ano, vai estar igualmente quebrado ganhando 1 milhão. A única diferença é que agora terá roupas melhores e um carro mais bonito para te distrair da aritmética. A matemática não se importa com seus sentimentos. A matemática apenas compõe as suas decisões, boas ou ruins. Eis o que a maioria não percebe. O valor que você realmente precisa para viver confortavelmente é muito menor do que imagina, porque conforto não é produto da renda, é subproduto da clareza. Você não precisa viver em dívida constante. Não precisa comprar coisas que nem lembra de ter desejado. Você não precisa impressionar ninguém. Você só precisa parar de agir como se fosse imune à aritmética. Warren e eu construímos a Berkshire com princípios simples. Gaste menos do que ganha. Invista o restante. Repita isso por muito tempo. Foi só isso que a riqueza sempre foi. Mas simples não significa fácil, porque exige disciplina. E disciplina não é fashion. O mundo vem de excitação, não prudência. Você nunca verá um anúncio dizendo: não compre nada e permaneça solvente. Não há lucro em ensinar você a pensar com clareza. Por isso você precisa se treinar. Valorize a paz acima do prazer, clareza acima da bagunça, controle acima da conveniência. Se você quer uma vida confortável, comece mantendo suas contas baixas, porque quando suas contas sobem, sua liberdade cai. Cada assinatura, cada empréstimo, cada despesa desnecessária é mais uma corrente em volta do seu pescoço. Se você só dorme tranquilo quando o salário cai na sexta-feira, você não está vivendo livre, você está alugando paz de espírito, e paz alugada sempre expira. Agora deixa eu falar do que chamo de esteira das despesas mensais. A vida moderna é uma fábrica de obrigações. Você começa pequeno, uma assinatura de streaming aqui, um financiamento de carro ali, depois uma casa maior, porque você merece. Depois móveis para a casa, seguro para o carro, gadgets para o estilo de vida, até que um dia você acorda trabalhando apenas para alimentar a máquina que você mesmo construiu. É uma armadilha silenciosa. Você nem percebe que está apertando.
porque cada acréscimo parece razoável, mas a soma do que é razoável pode se tornar arrasadora. Quanto mais rápido você corre nessa esteira, mais rápido ela anda. E a única forma de vencer é sair dela. Como? Escolhendo uma simplicidade deliberada, não privação, só clareza. Comece anotando tudo o que você deve por mês. Liste cada conta recorrente, cada cobrança automática que você até já esqueceu. Depois faça uma pergunta brutal. Se eu perdesse o emprego amanhã, por quanto tempo eu conseguiria sobreviver sem entrar em pânico? A maioria não aguenta um mês. Isso não é viver, é apostar com a própria estabilidade. Os ricos não pensam assim. Eles constroem o que chamo de margem de segurança. Usamos esse princípio nos investimentos. Não seja eliminado do jogo. Desenhe sua vida de modo a sobreviver a longos períodos de vacas magras. A primeira forma de construir essa margem não é ganhando mais, é devendo menos. Despesas menores significam maior resistência. Elas te dão tempo, opções e a capacidade de dizer não quando a vida fica estúpida. E a vida fica estúpida com frequência. Lembro quando eu era jovem em Omaha. Eu via as pessoas gastarem como se fossem imortais. Achavam que o dinheiro era infinito e que o tempo era barato. Agora vejo as versões mais velhas delas, amargas, cansadas, ainda pagando por vidas que já nem desfrutam. Veja, quando você gruda sua felicidade no consumo, ela expira tão rápido quanto a bateria do seu novo gadget. Mas quando você a liga à independência, ela se multiplica em silêncio. Manter as contas baixas faz mais do que economizar dinheiro. Protege sua sanidade. Tira a ansiedade das suas manhãs. Você para de acordar preocupado com juros, demissões ou com o que o mercado está fazendo hoje, porque já construiu um barco menor e mais inteligente, capaz de atravessar qualquer tempestade. Quando me perguntam como ficar rico, eu digo: comece parando de agir como pobre. E agir como pobre não é ganhar menos, é precisar de menos. Cada conta desnecessária é uma pequena rendição de liberdade. Cada pagamento fixo é uma promessa que você fez de trabalhar mais, só para continuar no mesmo lugar. A tragédia é que a maioria chama isso de normal. Eles acham que orçamento é castigo. Mas a verdade é que orçamento é autorrespeito. É você dizendo para o seu eu do futuro: eu não vou ferrar com você. Só de acompanhar o que você gasta, seu comportamento muda. Porque quando você enxerga o vazamento, começa a consertar o cano. Você não corrige aquilo que se recusa a medir. É por isso que até uma simples lista escrita, renda menos despesas, é mais poderosa do que a maioria dos softwares financeiros. Ela te obriga a encarar os números, não as desculpas. E quando você enxerga com clareza, começa a cortar com brutalidade. Cancele assinaturas que você nem lembrava que existiam. Refinancie ou quite as dívidas de juros altos. Pare de atualizar coisas que ainda funcionam perfeitamente bem. E, pelo amor de Deus, não trate promoção como economia. Um desconto em algo de que você não precisa continua sendo desperdício. O objetivo não é viver miseravelmente, é criar folga, garantir que um eletrodoméstico quebrado ou um conserto de carro não desmorone o seu plano inteiro. Porque se uma única despesa inesperada consegue destruir suas finanças, isso não é surpresa, é um defeito de projeto. Manter as contas baixas não é só sobre dinheiro, é sobre espaço mental. Quando seus custos fixos são pequenos, você pode correr riscos, investir de forma agressiva e viver em calma. Quando são enormes, você fica preso. Você vira escravo do próximo contra-cheque, por maior que ele seja. Eu já conheci inúmeros profissionais que não conseguem pedir demissão de empregos que odeiam. Não porque falte renda, mas porque sobram boletos. Eles se compraram algemas douradas, bonitas, brilhantes, sufocantes. Lembre-se, o objetivo é liberdade, não luxo. E o caminho para a liberdade começa pela subtração, não pela adição. Se você consegue diminuir seu custo mensal de queima, automaticamente aumenta sua paz de espírito.
Cada unidade de dinheiro que você não deve é uma unidade que se multiplica a seu favor. E cada conta que você evita pagar é mais um tijolo no muro que protege sua independência. Agora vamos falar do que a maioria entende ao contrário. Pensam que riqueza é sobre quanto você ganha. Não é. É sobre quanto você mantém. Você não consegue ganhar o suficiente para compensar a estupidez. Vou repetir, porque precisa ser dito. Se você ganha 1 milhão e gasta 1 milhão, você não é rico, só está temporariamente solvente. É por isso que as pessoas mais inteligentes que eu conheço vivem abaixo das próprias possibilidades, nunca no limite ou acima dele. Quando eu era jovem, vi um padrão estranho. O faxineiro que guardava 10% de tudo que ganhava se aposentou em paz. O advogado que insistia em gastar mais do que ganhava se aposentou arrependido. O que importa é o intervalo entre o que entra e o que sai. Essa diferença é a sua liberdade. Essa é a sua margem de segurança para a vida. É o que permite investir, pensar com clareza e se afastar da estupidez quando a vê chegando. Se o seu padrão de vida cresce toda vez que sua renda sobe, você só está correndo mais rápido na mesma esteira. As pessoas chamam isso de melhorar de vida. Eu chamo de melhorar a ansiedade. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você nunca terá o suficiente se não conseguir ficar satisfeito com o suficiente. Cada unidade de dinheiro que você gasta além do necessário compra um barato temporário e uma obrigação permanente. Você se torna viciado em um padrão de vida que não é realmente seu. Eu já disse que a primeira regra da capitalização composta é nunca interrompê-la desnecessariamente. Isso não vale só para investimentos, vale para o seu comportamento. Se você vive interrompendo suas economias para perseguir a próxima coisa brilhante, os juros compostos nunca têm chance de fazer o seu trabalho. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, se você der tempo. Eis uma regra simples que segui a vida inteira. Se você ganha 5.400, viva com 2.700 e invista o restante. Faça isso por tempo suficiente e ficará surpreso com o que acontece, porque pequenos excedentes compostos por décadas vencem grandes salários desperdiçados em poucos meses, todas as vezes. Viver abaixo das suas possibilidades não significa viver miseravelmente. Significa desenhar sua vida de forma inteligente, possuir menos coisas, mas melhores. Manter suas obrigações leves, ter mais espaço para pensar e respirar. Eu conheço pessoas que construíram fortunas só por não agir como tolas. Não eram gênios, eram consistentes. Eles sabiam que conforto construído em cima de dívida não é conforto, é camuflagem. A maioria corre atrás da liberdade financeira, como se fosse um prêmio de loteria. Mas liberdade é só o resultado da disciplina repetida em silêncio ao longo de muitos anos. Não é um troféu que você ganha, é um hábito que você constrói. Quando você vive abaixo das suas possibilidades, algo estranho começa a acontecer. Você para de se importar em acompanhar os outros, para de se comparar, para de precisar. É aí que os juros compostos começam a trabalhar a seu favor, em vez de contra você. Cada unidade de dinheiro que você poupa é um soldado lutando pela sua independência. Cada compra por impulso é um desertor. E a maioria continua mandando seus soldados morrer na guerra da vaidade. A ironia é que, quando você para de viver para as aparências, a vida melhora de verdade, menos tralha, menos dívida, mais paz. Você percebe que felicidade não é função do consumo, é resultado de controle. Você vai ouvir gente dizer, você só vive uma vez. Então gaste. Isso é idiotice, porque se você torrar tudo, você só vive uma vez, antes de quebrar. A versão inteligente é, você só vive uma vez, então viva com previsibilidade. Cada decisão sobre dinheiro é, na verdade, uma decisão sobre tempo. Se você gasta de forma irresponsável,
troca anos futuros por momentos presentes. Se gasta com sabedoria, compra de volta décadas de calma. Esse é o verdadeiro luxo. Tempo e paz, não brinquedos e marcas. Aqui vai um teste que eu faço com as pessoas. Se você perdesse o emprego hoje, por quantos meses conseguiria ficar em casa? Se a resposta é nenhum, então você não é dono do seu estilo de vida. Ele é dono de você. Viver abaixo das suas possibilidades constrói o que Warren e eu chamamos de opcionalidade. Isso te permite correr riscos, investir de forma agressiva ou simplesmente descansar sem medo. É assim que você garante que o jogo não acabe antes de você terminar de jogar. A maioria comete o erro de acreditar que sucesso compra segurança. Não compra. Só a restrição compra. Os melhores investidores, os aposentados mais tranquilos, as pessoas mais calmas que conheço tratam a moderação quase como uma religião. Porque aqui está a verdade incômoda. Você não consegue multiplicar o que não poupa, e não consegue poupar se não consegue se controlar. Então, antes de procurar a próxima ação, o próximo aumento ou o próximo esquema, olhe para seus hábitos. Se suas despesas sobem toda vez que sua renda sobe, você não está progredindo, está inflando. E mais cedo ou mais tarde, bolhas estouram. O movimento mais inteligente não é ganhar mais dinheiro, é dominar o impulso de gastar o que você já tem. Se fizer isso por tempo suficiente, riqueza se torna inevitável. Não porque você achou um atalho, mas porque parou de fazer besteira. Agora, aqui está algo que a maioria não entende sobre dinheiro inesperado. Bônus, restituição de imposto, hora extra, herança. É aí que a maioria reprova no teste de inteligência. Chamam isso de dinheiro extra, como se fosse de graça. Então gastam como se fosse de graça. Em poucas semanas acabou. E nem lembram com o que gastaram. Deixe-me ser claro, a maneira como você lida com dinheiro inesperado me diz tudo sobre sua maturidade financeira. Se você desperdiça, é impulsivo. Se planeja, está construindo um futuro. Quando você recebe um pouco mais do que o normal, não corra para se presentear. Pause. Pense. Faça uma pergunta simples. O que esse dinheiro terá feito por mim daqui a um ano? Se a resposta for nada, você está prestes a cometer um pequeno crime financeiro contra si mesmo. Você não precisa ser gênio para ficar rico. Só precisa parar de agir como idiota quando a sorte aparece. Eu já vi gente transformar pequenos dinheiros caídos do céu em alavancagem para a vida toda. Eles não comemoraram com viagem ou carro novo. Pagaram dívidas. Construíram uma reserva de emergência. Compraram ativos que trabalhavam em silêncio enquanto eles dormiam. Enquanto isso, outros torravam o mesmo dinheiro em distrações brilhantes e depois se perguntavam por que a vida nunca ficava mais fácil. Sorte é desperdiçada pelos indisciplinados. Cada unidade de dinheiro que você trata com propósito se multiplica. Cada unidade que você gasta sem pensar desaparece e não te ensina nada. É por isso que eu sempre digo aos jovens, quando aparece dinheiro extra, haja como se ele nunca fosse aparecer de novo, porque muitas vezes não vai. Se você não der uma função para ele, ele vai arrumar problema, e dinheiro adora problema. Planeje antes de ele chegar. É isso que pessoas responsáveis fazem. Elas já sabem. Se eu receber um bônus, 50% vai para investimentos. 30% para dívidas, 20% para prazer de vida. Simples, previsível, racional, sem emoção envolvida. Veja bem, é a emoção que destrói o progresso financeiro. As pessoas sentem o gosto do sucesso e imediatamente querem anunciá-lo para o mundo. Esquecem que dinheiro silencioso se multiplica, dinheiro barulhento desaparece. Você não precisa viver como um monge, mas precisa viver como um estrategista, porque dinheiro sem plano sempre escorre na direção da estupidez. Quando você decide para onde cada unidade extra de dinheiro vai, você remove o fator sorte da sua vida. E é a aleatoriedade que arruína a maioria.
A diferença entre quem enriquece e quem fica travado não é oportunidade, é disciplina. Disciplina com o que hoje parece pequeno. Aquele pequeno bônus que você investiu pode pagar sua casa daqui a 20 anos. Aquela restituição de imposto que você usou para quitar dívida pode te poupar décadas de juros. Aquele salário extra que você colocou em um fundo de índice em vez de torrar em viagem pode te dar liberdade quando todos os outros ainda estiverem trabalhando. As pessoas subestimam a velocidade com que disciplina se compõe. Acham que são só algumas centenas, mas algumas centenas investidas com sabedoria e frequência viram independência mais rápido do que você pensa. O mundo não recompensa os mais inteligentes, recompensa os mais consistentes. Consistência parece entediante, mas vence. É assim que eu vejo. Cada unidade de dinheiro que você ganha tem uma escolha. Ela pode trabalhar por você ou contra você. Se você gasta, ela se vai. Se você investe, ela recruta mais unidades para o seu exército. Com o tempo, esse pequeno exército vira um império. A tragédia é que a maioria nunca dá ao próprio dinheiro a chance de trabalhar. Demitem o dinheiro no exato momento em que ele chega. Não é o mercado que mantém as pessoas pobres. É a ausência de um plano. Elas não perdem dinheiro porque têm azar. Perdem porque se comportam de maneira previsivelmente ruim. Você não precisa ser perfeito, só intencional. Se receber um bônus, tenha um plano. Se receber restituição, tenha um plano. Se receber um dinheiro inesperado, tenha um plano. Porque no momento em que você começa a planejar, você para de apostar. E riqueza nunca foi construída em aposta, só em paciência e razão. Deixa eu falar de algo que deixa as pessoas desconfortáveis. Compras. Elas viraram a religião moderna. Templos em todo lugar, abertos 7 dias por semana. E todo sermão diz a mesma coisa. Você merece. Pois bem, os cemitérios estão cheios de gente que merecia. Eu não sou contra conforto. Sou contra a estupidez, e a maior parte do consumo hoje é só estupidez fantasiada de autocuidado. Você entra numa loja para comprar uma coisa e sai com 5. Abre um aplicativo só para dar uma olhada, e de repente comprou mais um gadget que vai esquecer em uma semana. Isso não é azar, é comportamento projetado. Corporações gastam bilhões estudando como fazer você clicar em comprar agora. Elas conhecem seus impulsos melhor do que você mesmo, e cada compra por impulso é uma pequena vitória para elas e uma pequena derrota para você. Por isso, eu sigo uma regra simples que me salvou muito dinheiro ao longo da vida. Nunca compre nada no mesmo dia em que você o deseja. Espere 24 horas. Se ainda quiser no dia seguinte, talvez valha a pena. Mas você vai se surpreender com a frequência com que o desejo evapora mais rápido do que a razão volta. A regra das 24 horas parece trivial, mas é uma forma de disciplina, e disciplina é o guarda-costas da riqueza. Quando você adia a gratificação, tira o poder de um mundo que tenta te vender conforto a juros compostos, porque não se engane, dívida é a ressaca do conforto. A maior parte do entretenimento funciona da mesma forma. É vendido como recompensa. Você trabalhou duro, agora merece escapar. Mas fugir custa dinheiro. E fuga, repetida muitas vezes, vira dependência. Já vi gente gastar metade da renda em diversão. Shows, jantares, eventos. Fins de semana que acabam mais rápido do que as notas fiscais somem. Confundem estimulação com satisfação. Você pode se divertir sem se quebrar. Só precisa perguntar: isso é prazer ou compensação? A maioria não quer alegria. Quer distração de uma vida que não controla. Quando você conserta a base, quando não está se afogando em contas, quando está investindo com sabedoria, você não precisa de tanto entretenimento. A própria vida fica pacífica o suficiente para você não implorar por fuga. Não há nada de errado em aproveitar a vida. Mas prazer sem limites vira erosão. Então estabeleça limites. Se você ama comer fora, planeje isso uma vez por semana.
sem culpa, plenamente aproveitado, mas não todas as noites por tédio ou hábito. O truque não é remover prazer, é dar contexto a ele. Prazer deve ser tempero, não prato principal. E lembre-se, nem todo entretenimento é igual. Alguns te nutrem, outros te esvaziam. Um bom livro custa algo como 50 e pode mudar sua perspectiva por décadas. Uma noite aleatória pode custar 1.080 e não deixar nada além de dor de cabeça. Se for gastar, gaste no que gera valor que se compõe: educação, saúde, relacionamentos. Os retornos disso são exponenciais. Todo o resto desvaloriza no instante em que você toca. Gasto por impulso é investimento emocional com prejuízo garantido. É por isso que o marketing sempre mira nos seus sentimentos, nunca na sua lógica. Porque lógica não compra, emoção compra. Mas quanto mais velho você fica, mais claro isso se torna. Satisfação não vem de acumular, vem de controlar. De conseguir olhar para algo que você poderia comprar e dizer: não, prefiro manter minha liberdade. Cada vez que você resiste ao impulso, seus músculos financeiros ficam mais fortes. Cada vez que cede, você alimenta a fraqueza que te mantém pobre. O verdadeiro luxo não está no que você possui, está no que você pode dispensar. Uma pessoa que consegue dizer não vive melhor do que aquela que diz sim para tudo. É por isso que a contenção é subestimada. Ela não vira tendência, mas é o alicerce de toda fortuna duradoura. A maioria persegue dopamina, não dividendos. Sentem a adrenalina de gastar, depois o pavor das contas. É um ciclo de alegria momentânea e arrependimento prolongado. O homem racional quebra esse ciclo, questionando cada compra, cada desejo, cada ilusão. Pergunte a si mesmo: eu quero isso ou me disseram que eu deveria querer? Essa compra adiciona significado ou só remove tédio? Respostas honestas vão te poupar uma fortuna. Se praticar isso por tempo suficiente, vai notar algo estranho. Você começa a aproveitar aquilo que já tem. Percebe que não precisava de mais, só precisava de perspectiva. Agora vamos falar de algo que ninguém quer ouvir, mas todos precisam praticar. Pesquisar antes de comprar. As pessoas passam semanas pesquisando uma viagem, mais 5 minutos comprando um carro. Comparam séries da Netflix por 1 hora, mas não gastam 10 minutos lendo a avaliação de um produto antes de gastar milhares em dinheiro. Isso não é pobreza, é negligência. E negligência é cara. Eu vi esse padrão a vida inteira. As pessoas acham que estão ganhando tempo, mas na verdade estão trocando inteligência por conveniência. E conveniência, quando o assunto é dinheiro, é um luxo muito caro. Deixe eu te dizer algo simples que Warren e eu praticamos a carreira inteira. Toda compra é uma decisão de investimento. Você está trocando capital por utilidade. E se não entende o valor, está apostando. Não é diferente de comprar ações. Quando compra uma empresa, você estuda fundamentos, lucros, dívidas, durabilidade. Quando compra um carro, uma máquina de lavar ou até um notebook, a lógica deveria ser a mesma. Mas a maioria não faz isso. Só escolhe o que é brilhante e torce pelo melhor. Torcida, em finanças ou em compras, é uma péssima estratégia. Quando você não pesquisa, paga pela ignorância 2 vezes. Uma com dinheiro, outra com arrependimento. Porque ignorância sempre se compõe mais rápido do que juros. Eis a questão: produtos não são iguais. 2 máquinas de lavar podem parecer idênticas, mas uma dura 10 anos e a outra quebra em 3. Compre a barata 2 vezes e parabéns. Você pagou mais por menos. Isso não é economizar, é pagar antecipadamente pela própria estupidez. Pesquisa transforma gasto em estratégia. Ela converte impulso em inteligência. Obriga você a desacelerar o suficiente para perguntar: o que realmente estou comprando? Muita gente odeia essa pergunta. Não quer pensar, quer consumir. Mas pensar é o que te protege das armadilhas criadas para os impulsivos. E caso ainda não tenha reparado, o mundo está cheio de armadilhas.
Chamam isso de oferta por tempo limitado. Compre agora. Só 2 unidades restantes. Tudo desenhado para desligar seu cérebro. Porque o seu cérebro, se usado, arruína o modelo de negócios deles. Se quiser viver com inteligência, faça do pensamento um reflexo automático. Faça sua lição de casa antes de abrir a carteira. Cada hora de pesquisa que você investe economiza horas de frustração depois. Warren e eu construímos nossa fortuna fazendo algo que a maioria é preguiçosa demais para fazer. Nós lemos muito, estudamos, comparamos, analisamos, questionamos. Esse hábito se aplica a tudo, não só a ações. Vai comprar uma casa? Entenda impostos, custos de manutenção, valor de revenda. Vai comprar um carro? Conheça o histórico de reparos, consumo, curva de desvalorização. Vai comprar um gadget novo? Veja a durabilidade, o custo de reposição, a compatibilidade. Se você não entende o que está comprando, não compre. Regra simples. Mas a maioria ignora e paga caro. As pessoas adoram dizer que tempo é dinheiro, mas esquecem que ignorância custa mais do que paciência jamais vai custar. Algumas horas de pesquisa podem te economizar milhares. Esse é um negócio que até um tolo deveria aceitar, mas a maioria não aceita porque o mundo moderno recompensa velocidade, não bom senso. Elas querem agora. Clicam antes de pensar. Depois se perguntam por que estão quebradas e infelizes. Você não precisa ser paranoico, só racional. Compare, faça perguntas, busque durabilidade, não decoração. Uma boa compra deve facilitar sua vida, não esvaziar sua carteira. Os ricos não compram o mais barato. Eles compram o mais inteligente. Pagam por valor, não por tendência. É por isso que suas coisas duram mais. Porque o pensamento deles também dura. Quando você trata cada unidade de dinheiro como investimento, seu cérebro passa a funcionar diferente. Você para de perguntar, posso pagar? E passa a perguntar, isso vale a pena? Essa única pergunta vai te poupar mais dinheiro do que qualquer desconto. A ironia é que pesquisa não só economiza dinheiro, ela constrói caráter. Ela treina paciência, disciplina, ceticismo, as mesmas qualidades que constroem riqueza. Você não pode ser irresponsável com pouco dinheiro e esperar ser sábio com muito. Hábitos se compõem tanto quanto capital. Então, antes de comprar qualquer coisa, grande ou pequena, faça o trabalho chato. Aprenda, compare, verifique. Não deixe o marketing pensar por você. Porque se outra pessoa está pensando por você, ela também está gastando por você. O mercado se alimenta da preguiça. Sua melhor defesa é a diligência. Quem lê as letras miúdas sempre vence aquele que clica em aceito sem olhar. Não é sorte, é alfabetização financeira. Agora vamos a algo que separa os ricos dos eternamente quebrados: manutenção. A maioria é ótima em comprar coisas. Péssima em mantê-las vivas. Passam meses escolhendo o carro certo, depois pulam as trocas de óleo. Se orgulham de ter uma casa, mas ignoram o telhado até ele começar a vazar. Investem na saúde, depois comem como se estivessem tentando morrer cedo. Isso não é azar. É má manutenção. E má manutenção é um dos hábitos mais caros do mundo. Veja, a maioria acha que riqueza é sobre acumular. Mas riqueza de verdade é sobre preservar. De que adianta ganhar se você não consegue impedir que o que já tem desmanche? Nos negócios, chamamos isso de preservação de capital. Na vida, chamamos de bom senso. Uma máquina bem cuidada dura décadas. Uma negligenciada morre cedo e leva sua carteira junto. O mesmo vale para o seu corpo, sua casa, seus relacionamentos, sua mente. Tudo se deteriora se você não dá atenção. Entropia é o hobby favorito da natureza. Deixe-me dizer assim, cuidado preventivo é mais barato do que conserto em qualquer área da vida. As pessoas ignoram o carro até quebrar.
o telhado até vazar, os dentes até doerem, as finanças até colapsarem. Aí entram em pânico e chamam isso de emergência. Não, isso não é emergência, é negligência cobrando a conta. Aprendi cedo que pequenos custos de manutenção se compõem de forma positiva. Uma troca de óleo que custa 270 evita uma pane de motor que custaria 27 mil. Um check-up que custa 1.080 evita uma conta hospitalar que poderia chegar a 108 mil. Uma única conversa pode impedir que uma amizade apodreça. E ainda assim, as pessoas pulam as três porque estão ocupadas. Ocupado é a desculpa favorita do incompetente. Estão ocupadas demais para cuidar do que importa, mas de alguma forma sempre encontram tempo infinito para consertar o que poderiam ter evitado. Já vi empresas comandadas por executivos brilhantes desmoronarem porque pararam de olhar os fundamentos. E vi indivíduos quebrarem pelo mesmo motivo. O princípio não muda. Negligência se compõe mais rápido do que juros. É por isso que sempre digo: seu trabalho não é perseguir coisas novas o tempo todo. É garantir que o que já funciona continue funcionando. Em investimentos, mantemos disciplina. Na vida, mantemos sistemas. É o mesmo músculo. Você não fica rico correndo atrás de toda oportunidade brilhante. Fica rico mantendo o que já funciona em estado impecável. Não é empolgante, não é glamuroso, mas é lucrativo, porque manutenção de qualquer tipo é só cuidado traduzido em tempo. E o mercado sempre recompensa o cuidado. Vamos olhar para a sua casa. A maioria trata como museu. Admira, mas não administra. Uma torneira pingando vira mofo. Mofo vira reforma. Reforma vira dívida. Se tivessem gasto uma tarde consertando a torneira, ainda teriam as economias e a sanidade. Ou pegue o seu corpo. É a única máquina que você vai possuir que não pode ser trocada. Mas as pessoas o tratam pior do que os carros. Se alimentam de lixo, pulam manutenção e se surpreendem quando ele falha. Dizem que saúde é riqueza, mas esquecem que riqueza sem saúde é peça de museu. Bonita de olhar, inútil para viver. Até sua mente precisa de manutenção, ler, refletir, reaprender. Caso contrário, ela enferruja. E pensamento enferrujado custa mais caro do que qualquer eletrodoméstico quebrado. E não esqueça da reputação. Esse é outro ativo que exige cuidado constante. Uma decisão ruim pode destruir décadas de credibilidade. Reputação, como máquina, precisa ser lubrificada com consistência e protegida da corrosão da estupidez. Manutenção, em qualquer sentido, é um ato de humildade. É admitir que as coisas se desgastam e que você não está acima dessa lei. Só tolos acreditam que sucesso os torna invencíveis. As pessoas sábias sabem que sucesso só lhes dá mais coisas para cuidar.